pegar uma questão rápida aí, né, nesse editorial, para a gente entrar no tema de hoje. Claro, inescapável, né? A nossa grande questão é a Copa do Mundo. Tivemos aí hoje a abertura com 2 jogos do Sul Global, né, de 2 representações do Sul Global, de um lado o México, anfitrião, um dos anfitriões da Copa, e do outro lado a África do Sul. Né? Então a Copa começou meio no ritmo do Sul Global e começou no México, né? Muito interessante. E deixa muito a desejar a cobertura aí, né, da grande mídia, da imprensa corporativa, né? O sujeito vai lá para Nova York, mostra aqueles lugares batidos, né? Como se Nova York fosse o supra-sumo do mundo. E a abertura está sendo no México, né? Um país tão rico, tão diverso, tantas histórias, tantas tradições, tanta efervescência cultural. A cidade do México tem ali 22 milhões de habitantes, uma São Paulo, né, de habitantes, uma São Paulo, e o pessoal se debruçando lá sobre a Times Square, não é isso? Então, essas são da nossa cobertura aí. Para não entrar aqui em outros detalhes, né, narradores que jamais serviriam para narrar uma partida, tá certo, de pimbolim, né, de totó. O profissional fala totó, né? Pimbolim é amador, né? Só você dar um totó na bola é gol. Que jamais estão aí, né, narrando jogos, uma coisa realmente lamentável, né? Agora, a Copa do Mundo tem 2 elementos, né? Os eventos esportivos têm 2 elementos, né, que são, digamos, uma contradição em processo, né? Eles são concomitantes e contraditórios. O primeiro é o espírito esportivo, né? É aquela coisa da humanidade, tá certo? Se superando, né? Às vezes países rivais, países em guerras, mas os atletas se abraçam em campo, dão demonstrações, né? Tem uma coisa que remete, né? Remete à Grécia Antiga, enfim, até uma comunidade universal, né? Como de alguma maneira o Kant põe na paz perpétua, né? Uma comunidade maior, né? Acima das fronteiras nacionais. Então, nós temos a coisa do espírito esportivo, né? Que é um momento de congraçamento, de união. Essa Copa, ela vem com uma proposição nesse sentido. É a primeira Copa que é feita em 3 países. Né? A primeira que foi feita em 2 países, nós ganhamos em 2002, né? Lá no Japão e na Coreia, todo mundo assistindo o jogo de pijama, de madrugada, né? Coisa... Enfim, mas o time era muito bom, né? E agora é a primeira Copa em 3 países, Estados Unidos, México e Canadá. Né? 2 deles sem qualquer tradição futebolística, né? Claro que eu estou falando dos Estados Unidos e do Canadá. O México, só para a gente lembrar, o estádio Azteca, onde foi a abertura hoje, foi o lugar do tricampeonato de Pelé, Tostão e companhia, Jairzinho, né? A maior seleção de todos os tempos, o maior time de todos os tempos. Tem um seriado aí na Netflix que o pessoal tem um pessoal empolgado aí que conta a trajetória do Tri e a história do Pelé, né, e tal, o maior time de todos os tempos. E o México foi o primeiro país a sediar pela segunda vez uma Copa, em 86, né? A Copa que consagrou Dom Diego Maradona, né? O rei e Deus, né? Com aquela humilhação, né? Enfim, sobre a Inglaterra de Thatcher, das Malvinas, né? Bem naquele ambiente. Primeiro gol, La Mano de Deus, né? Um gol de muita malandragem, digamos assim, e depois o gol, que é considerado o gol mais bonito da história de todas as Copas do Mundo, que o Maradona pega a bola no meio campo e entra no gol, né? Dribla até o goleiro, apoteótico, né? E agora o México novamente palco. Agora, 75% dessa Copa vai ser disputada nos Estados Unidos. O resto é que vai ficar no México e vai ficar no Canadá. E aí, quer dizer, e você tem também a ideia de 48 países pela primeira vez, né? O que, do ponto de vista esportivo, futebolístico, vai trazer a Copa para baixo, né? Muitos países sem condições, né? Nós vamos ter uma fase 1/16 antes das oitavas, né? Então aí tem Panamá, o próprio Haiti, que o Brasil vai pegar na segunda fase, né? Sempre se fala do grupo da morte na Copa, né? Que são o grupo das grandes seleções, onde é muito difícil classificar. Esse é a primeira Copa que tem o grupo da vida, né? Acho que é o grupo da Austrália lá, tá certo? Que vai ser difícil saber quem não vai se classificar. Mas esse é um movimento, né? Essa ideia de congraçamento dos povos, enfim. Outro movimento é geopolítico, né? A Copa, assim como as Olimpíadas, assim como os eventos esportivos em geral, mas sobretudo aí nesses grandes eventos, nós temos uma reprodução da hierarquia mundial de poder, da disputa pelo poder global. Né? Então, para a gente lembrar aqui rapidamente, né, nas Olimpíadas, nós tivemos a Olimpíada de 36, talvez seja simbolicamente, politicamente, culturalmente a maior de todas, porque foi quando
Na Alemanha nazista, né, em Berlim, na Olimpíada de 36, o Hitler foi humilhado em 36, quando ele vê, né, a suposta superioridade da raça ariana cair diante dos seus olhos, né, diante da vitória de atletas negros. Enfim, é uma Copa sintomática que mostra também essas contradições e essas disputas, né? Depois, durante toda a Guerra Fria, durante as Olimpíadas, nós tínhamos os Estados Unidos e a União Soviética pau a pau, né? Quer dizer, a guerra era espacial, mas era também esportiva. Quem vai ganhar mais medalhas, né? Tivemos, em 80, as Olimpíadas de Moscou e a sabotagem que teve, né, dos países ocidentais, dos Estados Unidos, seus principais aliados, que não foram a Moscou. Talvez a abertura mais linda de todas as Copas, quando o ursinho, né? O ursinho chora, né, a lágrima caindo, lembram? Em 80, vem aquela lágrima caindo. 84 é a revanche, né? É em Los Angeles. Aí a União Soviética que faz o boicote, né? E não vai. Então, essas disputas geopolíticas. E aí eu quero fechar dizendo o seguinte, né? Quando a gente olha para a partir dos anos 90, essa disputa ela deixa de ser acirrada, porque é o momento unipolar dos Estados Unidos. A Rússia vai entrar num período de humilhações dos anos de Yeltsin, mas mais do que isso, né? Agora, quando a Polônia, ou a Estônia, a Bulgária, a Ucrânia ganham uma medalha, não é mais um país só, não é mais a grande, né, União Soviética. Agora vai para esses países individualmente. Então a Rússia é uma grande potência esportiva, mas deixa de ser competitiva. A Rússia que não vai participar dessa Copa porque está em guerra, né, com a Ucrânia. Então a dona FIFA, que é cúmplice do Trump nessa Copa, que é a Copa da misoginia, a dona FIFA proibiu a Rússia, mas está lá os Estados Unidos jogando bomba hoje e sendo sede e vão jogar a Copa, né, jogando bomba lá no Irã, né, bombardeando o Irã. Então, são essas contradições, né, de maneira que desde as Olimpíadas de Pequim, em 2008, né, salvo engano, 2008, 2012 foi Londres, a China passa a ser muito competitiva, né, ela vem crescendo já nos anos 90, mas de maneira que nas duas últimas Olimpíadas ela disputou cabeça a cabeça com os Estados Unidos, né, chegando a ser a maior ganhadora de medalhas nas últimas Olimpíadas. Você tem a China e os Estados Unidos, né, ali pau a pau, que mostra o espírito, né, do nosso tempo, a disputa do nosso tempo. E claro, essa Copa é marcada, tem vários exemplos, eu vou dar um só, né, pela discriminação e pela misoginia, né, entre o juiz africano que não pôde participar, os 7 horas de interrogatório da seleção do Senegal ou da Somália, se eu não me engano, o André pode me corrigir depois, todos esses que nós vimos, mas o que mais me chamou a atenção foi a seleção do Haiti, a seleção haitiana, que 48 horas antes recebeu um aviso que não poderia jogar com a sua camisa tradicional, porque no seu escudo tem uma menção à Revolução Haitiana. Então o Haiti vai ter que mudar o uniforme, tá certo? Então, quer dizer, quando a gente olha para esses movimentos esportivos, é impossível a gente não olhar para a geopolítica.